Então vamos a mais uma aula de resolução de problemas do Enem. Fica comigo aqui nessa aula que você vai aprender a resolver essa questão e vai aprender, eu vou aumentar o grau de dificuldade dela e também vou apresentar um método novo, um método que vai proporcionar a vocês uma economia de tempo no cálculo de função de primeiro grau, tá certo? Então é isso que eu vou fazer aqui com essa aula. E não esquece de dar aquele like, né? Se você tiver gostado, é importante, comente aí se gostou e se faz sentido para você esse novo método. É claro que um método novo precisa ter um pouco de dedicação para você aprender ele. Então vai precisar treinar ele em mais alguns exercícios. Então é isso que eu vou fazer. Primeira coisa, resolver. Segundo, eu vou aumentar o grau de dificuldade. E terceiro, eu vou apresentar uma nova fórmula para vocês. Então, uma fórmula inédita. Então eu que inventei essa fórmula, você não vai encontrar em nenhum outro canal e nem outro livro. É uma fórmula de função de primeiro grau. Do professor Giovanni. Então, fórmulazinha especial para vocês, tá? A questão, vamos então à resolução aqui da questão. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. Toda essa parte aqui, ó, acho que eu não vou nem ler toda essa parte aqui, é a história desse gráfico aqui, tá? Então, a história do gráfico. Se eu começar o problema aqui, não vai me fazer falta nenhuma. Então eu posso anular, riscar essa parte, começar a questão aqui. O que ele quer? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, olhando para o gráfico e para as opções, a gente sabe que tem que pegar esse gráfico e transformar ele na expressão do primeiro grau. Como ela é uma reta, né? Então função de primeiro grau. Então, para isso, basta eu encontrar quem que é o coeficiente B e o coeficiente A. Tá? Então, eu preciso descobrir isso daí. Bom, o coeficiente B é esse coeficiente aqui, que corta o eixo Y. Então, eu já tenho o coeficiente B, vale quanto? 50. O valor de B aqui, vou substituir, 50. Então, já fica entre duas opções. Não é 500, só pode ser a opção B ou letra D. O coeficiente A é o coeficiente angular. Quando ele é negativo, a minha reta é decrescente, que é o caso. Se ele for positivo, reta crescente. Então, vou excluir a letra D, porque aqui o coeficiente A é positivo. Sobrou apenas a letra B, que é a resposta correta. Então, já resolvi essa questão. Agora eu vou aumentar o grau de dificuldade dela. Vou pegar um gráfico, né? Deixa eu apagar esse aqui. Então vamos lá, vou pegar esse gráfico e vou melhorar essa questão. Copiei ele aqui. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Suponha que eu não tenha esses pontos aqui, nem esse, nem esse. Aliás, que eu só tenha dois pontos, né? Vamos pegar aqui esse aqui. Veja aqui do jeito que estava. A gente não pode afirmar 100%, né? Estou vendo aqui, como eu já fiz a conta, para dar o mesmo resultado, esses pontos batem, tá? Ou seja, suponha que ele te deu dois pontos. O A, 100 e 40, 100 para X, né? O eixo X aqui, e 40 o eixo Y. Ponto B, 400, 400 e para X e 10 para Y. O que eu quero aqui, dados esses dois pontos, colocar um do lado do outro. Mais fácil, tá? Dados dois pontos, o que eu quero? Eu quero a minha função do primeiro grau. Que é dada na expressão, na fórmula y igual a x mais b. Tá? Aí você vai falar assim, mas eu já sei um monte de fórmula, né? O aluno que estudou geometria analítica, dados dois pontos, ele usa o determinante e calcula essa função pelo determinante. Ou então, usa essa fórmula aqui, monta o sistema, acha o A e o B. Né? Muita gente faz dessa forma, correto? Mas, se você quer economizar tempo, então, ó, economia de tempo. Se faz sentido para você no Enem, você pode usar essa fórmula aqui que eu vou te passar. Então, você vai economizar bastante os cálculos, tá? Então, independente do método que você use,
esse método aqui já vem bem certinho mastigado para você. Então a minha função é essa daqui. Como é que eu posso fazer esse cálculo dela? Direto. Você pode usar a minha fórmula, que eu desenvolvi. Veja que isso aqui você não vai encontrar em nenhum outro canal. Em nenhum outro livro. Nunca vi essa fórmula em livro. Desenvolvi especialmente para vocês. Então aqui, ó, quem é o meu coeficiente A? É o coeficiente linear, o coeficiente angular, perdão, que é a tangente do ângulo, esse ângulo θ aqui. Se você calcula pela variação de y, dividido pela variação de x. Vou colocar AB para determinar o sentido dos pontos, tá? Depois vou mostrar para vocês aqui. Mas o coeficiente B, quem que é esse coeficiente B? Ele pode ser calculado como determinante. Para quem não aprendeu a calcular determinante, eu vou ensinar. É uma matriz 2 por 2, bem simplesinha. E aqui eu vou colocar os pontos A e B. Dividido por essa mesma variação aqui, tá? Esse mesmo coeficiente aqui, quociente. Se você quiser ela de forma já direta, pode escrever ela assim, ó. Variação do y, ya menos yb. Variação do x, né? Isso significa esse delta, né? Variação é a distância de um até outro. Tá, ó, delta. Estou usando aquela ideia lá na física de variação, tá? Não tem nada a ver com delta de Bhaskara, certo? Então, delta x, quem que é? Variação do x, tá? De A para B. Do determinante, vou colocar aqui a matriz. Quem que é a minha matriz? Vou colocar ela aqui mais embaixo aqui. A matriz quem que é? Vou colocar o ponto A aqui, ó, as coordenadas do ponto A. E embaixo eu coloco a coordenada do ponto B. Do jeito que está aqui, ó, A e B. Tá? Coordenadas do ponto A, XA, YA. Coordenadas do ponto B, XB, YB. Embaixo a variação, ó, aqui, ó, de desse para esse, de A para B. Pronto. Então essa fórmula que você pode utilizar para resolver esse problema. Vamos resolver aqui então? Como é que vai ficar? Ó? YA menos YB. Então, veja que a gente tem primeiro é o X, segundo é o Y, tá? YA vou substituir 40, no YB 10. Então vamos colocar aqui. Agora vamos para o X. XA menos XB. XA menos XB. XA 100. XB 400. Então aqui eu já consigo calcular o coeficiente A. O coeficiente B, eu tenho que fazer esse cálculo determinante. Vamos colocar aqui coordenadas do ponto A, 100 e 40. Vou escrever aqui 100, 40. Coordenadas do ponto B, 400 para X. E o Y meu é 10. XA menos XB. XA 100. XB 400. Pronto. Então, desenvolvendo aqui, como é que vai ficar? 40 menos 10, 30. 100 menos 400, menos 300. Vezes x mais o b. Fazendo esse cálculo aqui, o determinante. Como é que eu faço o cálculo aqui do determinante? Ó, 100 vezes 10, para quem nunca calculou o determinante é assim. Ó. Vou fazer ele aqui, separado. Você calcula a diagonal para a direita, multiplicando 100 vezes 10, dá 1000. Menos a diagonal para a esquerda, 40 vezes 400. Que dá 4 vezes 4, 16, 16.000. Tudo isso aqui dividido por 100 menos 400, que é menos 300. O nosso denominador, a gente está fazendo essa conta. Pronto. Então aqui eu tenho que só apenas ao finalizar, vou finalizar ele aqui mesmo. Deixa eu apagar essa parte. Tá, entenderam aí determinante? Diagonal principal menos a diagonal secundária, né? Ou a secundária você troca o valor dela, tá? Então calculando aqui, ó, esse 30 dividido por 300, dá para você simplificar aqui. 3 corta aqui, vai ficar menos 1 sobre 10. Bom, claro, a reta ela é decrescente, então a gente já sabia que o coeficiente angular, ele tem que ser esse coeficiente aqui negativo, tá? Porque a reta ela decresce. Se fosse uma reta assim, empinada para subindo, seria positivo esse coeficiente A. Mais, qual o valor de B? Ó, menos 15.000.
dividido aqui por menos 300. Vai fazer o jogo de sinal menos com menos aqui, vai dar mais, né? Então, se quiser pôr um parênteses para não ficar estranho, né? Mas usando o jogo de sinal, menos 1 sobre 10, x. Aqui a gente faz o jogo de sinal, igual faz a multiplicação. Menos com menos é mais. Simplificando aqui, 15, né? Corta esses dois zeros aqui em cima e embaixo. 150, 150 dividido por 3, 50. Então, chegamos aqui de novo na resposta, né? Que é, vamos voltar lá no problema, letra B de bola, né? Então, o que eu fiz aqui, a diferença é que eu aumentei o grau de dificuldade. Eu não te dei o linear, né? Se você tem o linear, a questão em si era bem mais simples. Olha aqui, ó, chegamos nessa resposta, olha lá, ó. Tá vendo aqui? Tá? Então a questão em si ela é bem mais simples, porque ele te deu o coeficiente linear. Mas e se ele não tivesse dado? Né? Então isso pode, no próxima prova do Enem, cair dessa forma um pouco mais complicada. Mas aqui não, você está preparado, gostou aí da fórmula? Eu aconselho você, quem quiser treinar, né, essa fórmula aqui, né? Tá? Então, deixa eu escrever ela aqui para vocês, então. Qual que é a fórmula? Então, a fórmula dá os 2 pontos, tá? Do professor Giovanni Coelho. Fórmula que eu fiz com muito carinho para vocês aí. Economizar tempo no Enem. Então, você vai fazer o seguinte, ó, dados os 2 pontos, você tem as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B. Você pode calcular a sua função, né? Se você quer calcular a sua função y igual a x mais b, você pode fazer da seguinte forma. Você calcula a variação do y, aí eu vou fazer no sentido AB, mas pode ser feito no sentido BA também, não tem nenhum problema. Embaixo eu vou calcular a variação do x. Isso que a gente fez, né? Nós já fizemos essa conta, calculamos. Isso aqui para mim é o coeficiente A. Quem é o coeficiente B? É o determinante. Uma matriz 2 por 2, onde você vai colocar aqui as coordenadas A, x, y, coordenada B, x, y, e vai dividir por essa mesma variação que está aqui, tá? A variação x, A, B, no sentido AB, tá? Ou você pode usar direto, se quiser, essa forma aqui, ó. YA menos YB, tá vendo aqui? Vai fazer a variação nesse sentido do Y, faz do x embaixo, delta XA continua sendo XA menos XB, repete, tá? E esse determinante aqui, você vai colocar ele nas coordenadas de A e B. Quais são as coordenadas de A? XA, YA, XB, YB, tá? E vai calcular, né, a diagonal principal menos a diagonal secundária, tá? Esse é o cálculo aí, porque eu deixei em forma de determinante, fica mais bonito, mais fácil da gente lembrar, certo? Então é isso. Gostaram aí? Então essa é a minha dica para vocês. Bons estudos aí, boa sorte. Quem for fazer o Enem, aproveita essa maravilhosa dica aí. Gostou? Escreve nos comentários aí e fala para mim se essa fórmula vai servir para você ou não. Tá bom? Um grande abraço a todos.